Oi, gente. O tema de hoje é sobre Nibiru, ou Nibiru, nunca sei a pronúncia certa. Eu estou para gravar um tempo sobre isso, que muita gente me pergunta, mas eu não queria nem falar sobre esse tema porque falta de conhecimento mesmo, tá? Por ignorância. E, e eu achava assim que de repente não valeria a pena, né? Tá falando de algo que eu achava até sensacionalista. Vou ser sincera, a palavra é essa. Mas, diante das coisas que estão acontecendo, das lições que eu tive, né, em projeção astral e das informações que me foram passadas, eu resolvi até estudar um pouquinho sobre isso, que até então eu nunca me interessei, volto a afirmar, por ignorância mesmo, assim, não desconhecer e achar, e preconceito também, tá? Não conhecia sobre o assunto e tratava como coisa, isso aí é coisa de muita fantasia, era o que eu pensava. Bom, então, diante até do recuo das marés e de informações que eu já vinha recebendo, de tudo isso aí que tá se passando, eu resolvi estudar um pouquinho, ler sobre o assunto e me surpreendi. Olha que legal, por isso que eu venho trazer aqui as informações para vocês. Bom, primeiro eu fui pesquisar o que era Nibiru. Vou tratar por Nibiru, que eu acho que a maioria das pessoas falam Nibiru, né? É, Da onde veio esse nome? Porque é um nome tão esquisito, né? E eu fui lá pesquisar. Eu digo, vamos ver que fundamento tem isso. Aí me surpreendi, gente. Esse nome foi citado no conhecimento sumério. Os sumérios foi um povo que viveu aqui há muito tempo atrás, não sei, eu não sei precisar o tempo, que eu não guardei datas, talvez 6.000 anos atrás, não sei. E eles deixaram 2.000 tábuas escritas, na verdade são placas de argila, que aí era com a escrita cuneiforme, eles pegavam uma cunha e faziam os desenhos lá naquelas placas. E existe um cientista não, um arqueólogo russo, que está aí há anos estudando, decifrando essas 2.000 tábuas que foram descobertas lá na região da Mesopotâmia. Então, vamos lá, vamos parar. Não é invenção. Existe, o cara está lá decifrando, vamos ver o que ele fala. Aí comecei a pesquisar em cima dele. Para variar, eu não guardei o nome. Zacarias alguma coisa? Ai, Meire, que vergonha. Eu deveria ter anotado tudo, né, para trazer a informação corretinha para vocês. Mas ele está decifrando essas placas de argila. E aí o que ele conseguiu ler, né? Conseguiu interpretar nessas placas? Os sumérios registraram ali a existência de um planeta, de um astro, na verdade, chamado Nibiru, que se colidiu com outro astro chamado Tiamat, que essa é o que eles acreditam que seja a origem do nosso planeta. E ao se colidir com Tiamat, Tiamat se dividiu e uma parte desse planeta deu origem ao planeta Terra. Tá? Tudo bem, porque Nibiru era um astro muito grande. Eu não sei se ele se referiu a esse astro como planeta, como estrela, não sei. Também não pesquisei mais a fundo. Mas está lá no registro dos sumérios a existência desse astro enorme, que ele tem um campo magnético muito forte e que ele faz parte, ele foi, aí com essa explosão ele foi atraído para a órbita do nosso Sol. Só que ele circula ao redor do nosso Sol numa órbita diferente dos planetas que a gente conhece. E ele demora 3.600 anos para completar uma órbita inteira ao redor do Sol. Tá, então isso aí foram os sumérios que falaram. Tá lá escrito, tá lá registrado. E a gente tem que ter uma certa credibilidade no que os sumérios deixaram escrito, porque eles tinham um conhecimento astronômico que até hoje ninguém entende. A gente está falando lá de talvez 6.000 anos atrás, e eles já conheciam inclusive o planeta Plutão. Eles sabiam qual a dimensão do planeta, que agora eu não sei se ele foi até rebaixado, não é mais planeta, né? Não sei se voltaram atrás, também estou desatualizada. Mas há um tempo atrás aí tinham rebaixado, coitado do Plutão. Mas eles tinham conhecimento
astronômico mesmo. Muita coisa que foi traduzida dessas placas lá dos sumérios, milênios depois, foram comprovados através da nossa tecnologia. Então, o conhecimento astronômico deles é respeitável, né? Vamos respeitar os caras, tá? E aí eu fui pesquisando os outros nomes. Então aí me deparei com Hercólobos. Uns dizem que Hercólobos e Nibiru não são a mesma coisa, tá? Mas aí da onde veio esse nome Hercólobos? Parece que é um tipo um guru, não sei, um médium talvez. Ele tem um nome diferente. Esse eu anotei, que era tão diferente. Tem que botar o óculos, senão não adianta nada. Anotei, mas não consigo ler. Rabolu, olha só, nunca tinha ouvido falar dentro da minha ignorância, né? E ele é um colombiano. Então, esse termo Hercólobos, ele é aceito dentro da gnose como um astro, realmente. Ele veio, ele escreveu um livro, acho que é Hercólobos, o Planeta Vermelho, onde ele narra tudo, que existe um astro, assim, um planeta e tal, que tem um poder magnético forte também. Então os seguidores dele começaram a acreditar na existência desse tal planeta, e aonde ele diz que esse planeta vai se chocar com a Terra, e daí veio a origem desse choque. Então os sumérios, eles disseram que Nibiru tinha se chocado com Tiamat e deu origem ao planeta Terra. Eu não sei se o tal arqueólogo russo ele já chegou a alguma tradução, posso pesquisar até depois, que eu não me aprofundei muito, se tem alguma previsão nessas placas dos sumérios dele colidir de novo com a Terra. Eu acredito que não. Eu acredito porque, inclusive, eu vi umas fotos de algumas simulações da órbita dele. Eu acho que lá os sumérios não falam numa colisão de novo, não. Eles contam que o planeta colidiu, né? Deu origem à Terra, mas não fala numa outra colisão. Creio. Eu tenho que pesquisar para poder... Ou então vocês pesquisem aí, bota sumérios, Nibiru, vocês vão ter a história todinha lá aqui na internet, é fantástico, né? Bom, aí veio esse cara lá, esse colombiano, e disse, bom, existe um astro assim, que se chama Hercólobos, foi o nome que ele deu, e que vai colidir com a Terra, que tem um enorme campo eletromagnético fortíssimo, que está alterando todo o campo eletromagnético da Terra, pereré, pororó, mas que vai se colidir com a Terra. Foram as informações que ele recebeu lá dos amigos espirituais dele, repassou dentro desse livro aí, Hercólobos, o Planeta Vermelho. Eu não li o livro, colhi informações na internet, também estou passando para vocês. Então vocês procurem aí quem quiser saber mais detalhes. E aí o que aconteceu? Os cientistas, diante também dessa pesquisa do arqueólogo russo lá, né, esses rumores todos começaram também a pesquisar, a ver o fundo de verdade nisso tudo, e eles descobriram a existência, que aí dizem que a NASA nega, que já falou e voltou atrás, de um suposto 10º planeta, que também é chamado de planeta X, né? E cujo campo magnético é forte realmente, que eles acreditam que possa alterar, e já alterou até a órbita, eu não sei se é de Urano, Netuno, e eles estão pesquisando em cima disso. Então eles admitem a existência de um 10º planeta no nosso sistema solar, né? Isso aí contando com todos os planetas que tem, com Plutão aí, que ele seria o 10º planeta ou planeta X. Então dentro da comunidade científica eles falam num planeta X e tudo está coincidindo assim. Existe um fundamento, né? Mas aí vamos mais à frente. Aí parece que Chico Xavier também, acho que não sei se foi no Data Limite, eu não sei, em algum ponto da sua obra aí, ele se referiu a um planeta higienizador ou planeta chupão, que passaria próximo à Terra e que chuparia as almas que não estariam mais em sintonia com o nosso planeta para ele, né, para esse planetão aí, para fazer uma higienização na Terra, para limpar o nosso planeta. Por isso que a gente passaria a ser
a nossa Terra teria um outro nível frequencial, né? Eu nunca guardo, se passaria o quê? De provas de expiação a planeta de regeneração? Putz, olha só, anos dentro do kardecismo e já esqueci. Né? Mas a gente subiria um grau dentro da nossa evolução como planeta, nós passaríamos para o grau seguinte, porque esse planeta externo chuparia todos esses espíritos, acho que por isso que ele usou o termo planeta chupão, né, e limparia a Terra. Então aí a gente vai vendo que assim, existe um fundamento, né? Cada um está ouvindo falar aqui e ali e vai de repente recebendo informações de acordo com a sua capacidade de compreensão, vai interpretando a sua maneira. Aí o que aconteceu? Eu, dentro das minhas aulas, os meus amigos também me passaram informações, né? Também vieram e me buzinaram alguma coisa no ouvido. Em momento algum eu recebi informação de um choque, é a primeira coisa. Até a semana passada eu falei da questão do recuo das águas, que me buzinaram, que nós estaríamos realmente, eu estava até com meu globinho aqui, antigão, ó, esse aqui é do tempo dos sumérios. Acho que, eu até falei, eu acho que tem Atlântida e Lemúria aqui, deixa eu procurar aqui no Oceano Pacífico, deve estar Lemúria, e no Oceano Atlântico deve estar Atlântida. Bom, então eles me explicaram o seguinte, que esse suposto astro, que comigo eles não dizem nome, não falam se é Hercólobos, não falam se é Nibiru, não citam nomes. Né? E uma coisa interessante, a origem do nome Nibiru, que eu fui lá ver, que é o planeta, como é que é? É aquele que captura o meio. Olha só, os sumérios falavam isso lá atrás. Então esse astro aí, esse planeta, ele realmente tem um poder muito forte de atração. Então o que os meus amigos me explicaram? Que esse planeta, esse astro, eles se referem como astro, que esse astro estaria passando agora bem próximo, mais próximo à Terra, que agora a Terra, pela nossa caminhada, nós entramos na zona de atuação desse tal astro, entendeu? A gente vem caminhando aí durante milênios e agora a gente está próximo, porque ele demora 3.600 anos para fazer a órbita ao redor do Sol, de acordo com os sumérios. Então, nós estaríamos agora entrando na zona de atração desse astro. Tá? Isso foi o que me passaram. E a gente vai sofrer algumas modificações, porque como ele tem um poder enorme eletromagnético, ele vai mexer realmente com toda a configuração do nosso planeta. Então, dentro do que eu recebi, e eu acho que é dentro do que eu também consigo compreender, é capaz de haver uma mudança mesmo no eixo terrestre, que a gente já vem ouvindo aí falar. Mas, outra coisa, eu não creio numa mudança assim. Eu sinto isso, e já me foi passado, que nós, inclusive, já estamos mudando. É uma mudança gradativa. Conforme a gente vai se aproximando do tal astro, ele vai atraindo, mas gradativamente. Então a gente está sentindo essa mudança já há algum tempo. E essa mudança do eixo terrestre, ele altera também, ele vai alterar a frequência. Lembra que eu venho falando do padrão vibratório da Terra, né, que a gente vibra de acordo com a frequência daqui, porque nós ressonamos. Então há uma interferência geral em tudo. Mas eu creio numa coisa mais gradativa. Ultimamente aqui no Brasil a gente viu esse recuo das águas. Todo mundo ficou meio assustado, achando que ia acontecer um tsunami, né? E que fosse algo catastrófico. Né? E aí me foi também explicado que, como nós temos a anomalia do Atlântico aqui bem em cima do nosso país, e principalmente na região sul e sudeste, nós estaríamos com o nosso campo magnético mais enfraquecido.
Então nós passamos virado, vamos dizer assim, para o lado de onde esse astro está, que ele exerce essa força danada, e ele conseguiu fazer tipo assim um volume de água, do mesmo jeito que a Lua interfere magneticamente no movimento das marés, que eu acho bem interessante, né? Onde a Lua está, a massa de água toda cresce, na época da Lua cheia, ela cresce assim em direção à Lua. Aí depois a Lua, a gente vai se movimentando e aonde quando a Lua está nova, a maré recua aqui e sobe do outro lado onde a Lua está cheia. Funciona assim, se vocês forem estudar um pouquinho a tábua de marés, o funcionamento desse magnetismo da Lua, é bem interessante. E aí me mostraram isso, eu também não conheci isso. Tudo eu fui pesquisar depois que as informações foram passadas. Eu sempre peço muito desculpa para os meus amigos e eles estão puxando muito a minha orelha. Eu acho que agora eu tenho que começar a estudar mais. Eu sou muito preguiçosa para poder passar as informações para vocês com um pouquinho mais de conhecimento técnico mesmo, né? Que me falta pra caramba. Então, vou abrir aqui um pouco a câmera, que está muito. Tá escuro, né? Tá escurecendo a iluminação aqui do lugar. Pronto, vamos ver se melhorou assim. E aí me foi passado isso, que esse volume de água se concentrou devido à anomalia do Atlântico. Nós tínhamos aquela falha ali, e aí a água é como se ela tivesse sido assim, ela ficou mais altinha. Lógico que não é um calombo, não é uma bolha, a gente está falando do oceano. Então todo o volume de água foi distribuído, mas sendo atraído por esse astro. Não acredito num tsunami num caso desse, porque a não ser que esse astro se deslocasse de repente, subitamente, assim, numa velocidade maior do que ele vinha caminhando, que aí a gente sairia da zona de atração dele e a água ia voltar. Aí voltaria com violência. Eu até expliquei isso naquele vídeo. Ela tá assim e de repente ela aí haveria um tsunami. Então, também me foi passado que não existe, pelo menos assim, tecnicamente, essa possibilidade. Porque a gente vem caminhando já há muito tempo ao encontro desse tal astro, que agora está acontecendo porque a gente está se aproximando realmente. Então, algumas modificações climáticas, geofísicas ocorrerão, é natural, até porque isso vai interferir nas ondas eletromagnéticas, vai interferir no eletromagnetismo da própria Terra. Aí isso vai interferir também, vai repercutir nas placas tectônicas, no movimento dessas placas. Então a gente vai ter terremotos em alguns lugares, acomodação da Terra, porque está mudando a frequência, alterando a frequência. É lógico que o planeta vai vibrar diferente e toda a matéria que está sobre ele vai vibrar diferente. Né? A gente sabe que quando você atinge um determinado padrão de frequência, você consegue fazer com que as moléculas vibrem em ressonância, e esse vai ser um mecanismo aí para provocar alguns terremotos. É tipo quando a gente passa em túnel que ninguém respeita. Aqui no Rio de Janeiro, então, é terrível. São Paulo deve ser a mesma coisa. É proibido buzinar dentro do túnel. Isso a gente aprende lá em física, lá pequenininho na escola. Porque se você pegar a frequência certa do som, ele pode ir reverberando entre as moléculas todas aquele volume de terra, pedra que está ali sobre a sua cabeça e causar uma movimentação e ceder tudo. Mas os nossos motoboys não sabem física e entram no túnel buzinando igual um louco, né? Não é isso que acontece. Então, a mesma coisa, a gente vai estar sofrendo ataque de ondas aí, eu não sei explicar melhor, mas o que me foi passado é que nós teremos movimentações tectônicas, nós teremos acomodação aí, mas não vai ser assim uma coisa tipo um cataclisma geral. Tá? A gente vai começar a ver o que a gente já tem visto aí há algum tempo. Né? Que acontece uma erupção vulcânica aqui, vai haver isso com mais intensidade. Tá? Isso foi alertado. Realmente, a gente vai ver esse tipo de coisa assim mais frequentemente. Né? Mas
tudo por essa atração aí que esse astro está exercendo sobre nós. Mas a gente não precisa ficar apavorado, né? O que tiver que acontecer, acontecerá. E o caminho é muito lento, tá? Também me passaram isso. É que agora nós começamos a entrar realmente na zona de atração dele. Mas é um caminho lento aí. A gente está no espaço, devagarinho, e as coisas vão acontecendo bem devagar. O risco de um tsunami seria no caso de uma movimentação aí, um terremoto no meio do. Eles já me alertaram sobre essa cordilheira mesoatlântica, que ela até então nunca deu dor de cabeça para ninguém, porque ela estava lá quietinha, mas até mesmo agora, quando houve esse recuo das marés, nós tivemos duas movimentações bem fortes nessa cordilheira mesoatlântica. Nós tivemos dois abalos sísmicos de 6 graus, ou um outro até de acho que 6,6, se não me engano. Então, ela está sendo afetada, e aí sim, né, havendo um terremoto muito superficial, havendo esse atrito entre as placas muito superficialmente, parece que esses ocorreram a 10 quilômetros de profundidade, pode gerar uma onda e atingir a costa do Brasil, atingir a costa da África, porque essa cordilheira ela fica bem no meio mesmo do Oceano Atlântico, né? Então, e geralmente acontece, eu até pensava que não tivesse ligação, mas também me explicaram que tem alguma ligação com aquela placa do Chile, né? Que quando ela também se desloca muito, há uma pressão nessa cordilheira. Mas até então não existia nenhuma relação de uma coisa com a outra. E a gente vai observar agora como essa cordilheira vai estar reagindo de acordo com a movimentação daquela placa lá da Cordilheira dos Andes. Bom, foram as informações que me passaram. Eu tinha muito preconceito com relação a esse assunto, porque eu achava que havia muito misticismo, muito esoterismo, muito ismo aí em cima. Mas com relação a esse astro, eu acho que embora tenham leituras diferentes, interpretações diferentes, mas a fundamentação é a mesma, né? Existe um fundo de verdade nisso aí, né? É que cada um faz um tipo de leitura, mas hoje em dia eu creio que realmente exista esse astro, tá? Não sei o nome dele, não me passaram o nome, mas ele está aí, existe, não demora muito, os cientistas vão gritar aí, a NASA talvez. É porque assim, a gente está acostumado, igual São Tomé, né? Tem que ver para crer. E talvez ele esteja a uma distância que a nossa tecnologia ainda não consiga capturá-lo, não consiga percebê-lo. Mas ele está aí e atuando bem fortemente, né? Então, essas coisas que o nosso planeta está passando não é à toa. Mas a gente não precisa se desesperar, gente. Eu acho assim que tudo que a gente tiver que passar, nós vamos passar, né? A gente tem que se preocupar muito com a mudança do nosso padrão vibracional, porque aconteça o que acontecer, nós seremos atraídos para onde a gente estiver sintonizado, né? Onde a gente estiver vibrando é para onde a gente vai ser atraído. Então, se você não quer ficar num lugar ruinzinho, porque também sempre se falou na separação do joio e do trigo, tá lá na Bíblia, né? Nos escritos mais, acho que em todos os livros sagrados se referem à separação do joio e do trigo. Então, se você quer ficar junto com os bons, torna-se um, né? Então a gente tem que. A nossa maior preocupação é essa. Aqui tudo é plano físico. Se realmente a gente tiver que desencarnar numa coisa dessa aí, que eu acho que não vai. Não creio que seja algo que ocorra assim com o planeta todo de uma vez só, um cataclisma geral, né? Não acredito que seja assim, não, até pelo que eles me passaram, mas infelizmente em alguns pontos vai acontecer, né? E quem estiver ali próximo talvez desencarne. Então a gente tem que se preocupar mais com o nosso padrão vibratório,
Deixa que a Terra está se preocupando com dela, está se ajeitando, e nós temos aí fora, nós temos equipes espirituais que têm um conhecimento técnico, tecnológico vastíssimo para evitar certas situações. A gente aqui, a gente mal consegue prever um terremoto, por exemplo, né? Mas lá eles já têm conhecimento tecnológico para isso. Então, de alguma forma, também, o que eles puderem salvar, o que eles acharem necessário. Ah, não, ali não vamos tentar evitar um desencarne em massa ali. O que eles puderem fazer, pode ter certeza que tem gente trabalhando nesse sentido. Tem muita gente, tem uma moçada muito boa aí, tomando conta do nosso planeta, em outra dimensão. Então, eles têm outros recursos que nós não temos. Tem gente trabalhando nessa dimensão também, podem acreditar que tem. Tem uma moçada aí intraterrena trabalhando mesmo, estudando essa movimentação toda dessas placas, tudo isso, do magma, dos vulcões. Tem uma moçada muito boa e com bastante conhecimento trabalhando em cima disso, né, para que seja evitado, de repente, até um desencarne em massa em determinados pontos. Mas tem coisas que às vezes não dá para evitar, né? Nem com todo conhecimento fica difícil, né? E eu não vejo nada demais nisso, não é mágico, é conhecimento mesmo, tecnologia. Então, e eles estão querendo evitar que a gente sofra aqui. Podem ter certeza. Era o que eu tinha para falar de Nibiru, né? Peço até desculpa, muita gente que me procurou, algumas pessoas eu nem respondia, evitava responder, por preconceito e ignorância, né? Eu não tinha a menor ideia de onde tinha vindo esse nome, nunca parei para estudar e achei muito legal saber que um povo tão antigo, uma civilização tão antiga já tivesse tanto conhecimento, né? E que hoje a gente vê que realmente eles tinham razão, né? É isso aí, a gente tem que estudar, né? A gente tem que buscar conhecimento em fontes bacanas. Não adianta a gente ficar procurando em sites esotéricos, fantasiosos, sei lá, místicos, né? Você tem que procurar um pouco em sites com um pouco mais de seriedade, credibilidade, né? Para a gente se informar realmente, tá? Espero ter ajudado. Eu vou estudar mais, eu tô lendo mais até sobre esse assunto mesmo. Sabendo qualquer coisa, eu vou trazer aqui para vocês, né? E tô dando as pistas aí. Se eu falei besteira, que me corrijam. Vocês têm total liberdade para falar aí nos comentários, tá? Se quiserem me enviar material também, coloca aí nos comentários. Nem sempre eu respondo, mas eu vendo o comentário, eu vou lá. Tem muita coisa interessante que o pessoal me manda, eu vou e checo. Então eu estou acompanhando, às vezes é falta de tempo de responder, às vezes eu estou no celular e não dá para responder, mas eu estou ali lendo e acompanhando, tá? Então, mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.